problemático maior central da maconha também. Sim. Porque no sentido, se for nocivo, eu falei, não, cara. O álcool é muito mais nocivo. O álcool nocivo. é muito mais nocivo e tá liberado. Além de gerar muito mais despesa para o sistema hospitalar, né? A maconha, você não vê pessoas sendo internadas. Exatamente. Com cirrose. Exatamente. Né? Exatamente. Então, sim, legal. Obrigada, Rei, por esse feedback maravilhoso. Então, vamos mais uma. Diga. Para acertar aí uma faca no laço. Você acredita que o humorista tem responsabilidade de ser politicamente correto ou deve ter liberdade total de expressão? Bom, eu considero assim, politicamente correto, primeiro, só para te explicar. O politicamente correto não é uma coisa assim que a sociedade criou para ser bonzinho. A origem é nazismo. Tem um livro do Goebbels, né? Quer dizer, do Goebbels não, mas o livro se chama A Linguagem... Você precisa entender, eu trabalho com linguagem. A Linguagem do Terceiro Reich. Esse livro, ele explica... Goebbels, ele falando que ele fez uma análise, esse cara é um judeu alemão. Sim. Né? É o Viktor Klemperer. E ele fala, olha, a primeira coisa, a linguagem, vamos controlar o que eles falam. E o politicamente correto entra aí. Você não pode falar, você falou lésbica, você não está no seu lugar de fala. Ou você falou negro, você não está no seu lugar de fala. Quando eu começo a controlar o que você pode falar ou não, e eu tenho a minha Constituição, e nos Estados Unidos tem a Constituição que me garante o direito de falar. Liberdade de expressão. Exatamente. E aí eu falo para você, eu acho que o humorista, ou qualquer um que você pode falar, ele pode falar o que ele quiser, mas ele vai ter que também acertar com a lei. Se ele, por exemplo, eu te ofendi num show, você tem o direito como cidadã de me processar. Sim. Então, não é aquela coisa que eles fazem, que o politicamente correto, você não pode falar não sei o quê, você não pode... Porque o politicamente correto é o quê? É um freio para que você não fale certos assuntos, senão você vai ser hoje em dia cancelado. Exato. Então, eu não sou a favor... né, de cancelamento, porque nós temos uma Constituição, né? Porque, tem que ser anarquia. Não, nós temos uma Constituição. Agora, que pague... o Léo Lins é o cara que tem processo todo, meu amigo, mas o cara tem processo toda hora, toda semana. Ele tem uma equipe de advogado. Pra isso. Porque se o cara se ofende, o outro se ofende. Ele foi mandado embora do SBT, você sabe por quê, né? Porque ele fez uma piada, o garoto tinha aquela cabeça, tipo, uma cabeça assim, bem coisa, a hidrocefalia. Ele fez a piada do garoto, os caras expulsaram ele do SBT, porque era o Teleton. Mas ele faz esse tipo de piada. E ele eu acho que ele tem mais de 200 processos. Né? Mas ele continua fazendo. Eu acho legal isso, né? Porque eu acho que eu já tinha parado. Eu teria parado assim, nesse estilo dele. Né? Porque o meu estilo é sátira. Então, o meu é aquele Juca Chave, você vai diluindo ali na música, entendeu? E o dele é muito agressivo. Né? Mas eu adoro, entendeu? Mas tem gente que fica bolado, tanto que o Silvio Santos, na época, mandou ele embora. Sim. Falou assim, não dá, o Léo Lins não dá pra ficar... Passou, né? Passou do ponto, não, passou várias vezes. Sim. Né? Mas eu sou a favor disso, da liberdade. E quem se ofendeu, e muita gente cancela ele, odeia ele, quem se ofendeu, que vá lá e faça o que muita gente faz, processa ele. Ok. Porque se nós não tivéssemos uma Constituição, e hoje a nossa Constituição é rasgada... Porque se ele fizer uma piada com o STF, os caras mandam prender ele. Exato. E o direito de... E ele continua fazendo. Ele faz de tudo quanto é lado. Só que às vezes ele toma processo de tudo quanto é lado. O Danilo toma o processo daquela Gleisi Hoffmann, toma o processo da Maria do Rosário. Pegou o processo, passou no saco escrotal. Mas é isso, entendeu, André? Então, assim... O que está por trás dessa coisa, por exemplo, que você falou, né, do feminismo, né, por exemplo, movimento negro. Exato, dizer que não é... A política entrou para fazer o que o Lenin fez, o decálogo de Lenin. Massa de manobra. Eles estão cagando para o negro, eles estão cagando para o gay. Eles não querem nem saber. Ele quer usar você. Exato. Quer usar este grupo. O que o Lenin chama é idiota útil. Ele fala, esses caras são idiotas úteis. Tanto que você vê a quantidade de gente que está repetindo coisas e nem sabe. Isso que você me perguntou do feminismo. Fala, amigo, tinha um relatório Haidt, na minha época, que falava sobre as mulheres. O feminismo, né, a origem do feminismo, no sentido de lutar pelo direito das mulheres, isso é maravilhoso. Só que acabou isso. Agora o feminismo, você tem que ser lésbica,
O feminismo, você tem que demonizar homem. O feminismo até brutaliza a mulher, não, tira a feminilidade da mulher. Eu falo, cara... Macula, não é sobre isso. É exatamente. Fala assim, cara, o feminismo... Falando, por isso, mas aí não é anti-homem. Então, mas a característica, André... Por isso que eu te falei, eu comecei te explicando. Minha mãe. Sim. Minha mãe foi o primeiro divórcio, teve os namoradinhos dela e nunca dependeu de homem, nem precisou ficar. Ela tinha a profissão dela. O espaço dela, a independência dela, a dignidade dela. Porra, maravilhoso, que a palavra é essa, a dignidade. Dignidade, capacidade de poder se expressar. E eu acho isso que o feminismo no raiz, porra, muito bacana. Então, a Rosa Parks, por exemplo. Sim. O movimento negro, a Rosa Parks era uma negra que trabalhava na casa dos outros e não podia, na década de 50, a negra sentar num ônibus. O que ela fez? Ela ficou puta e falou, não, vou levantar para uma branca sentar. Só que ela não é de movimento nenhum. Quem estava de olho ali era o Malcolm X, né, que é aquele depois virou cineasta, que também Ou seja, ela foi uma idiota útil? Aí é que tá. O ato da Rosa Parks foi maravilhoso. Eles usaram ela e convenceram ela para ser vamos dizer, a epítome do movimento negro. Exato. Mas tinha por trás um político, tinha por trás uma intencionalidade, né? Isso, uma intencionalidade política. Que não era ali de não era para ajudar. Não. É de tanto que virou o quê? O movimento negro ficou racismo direto. Exato. Virou um racismo absurdo nos Estados Unidos. Eu ia dizer, ia trazer realmente esse assunto para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é seríssimo. Existe hoje um racismo que é inverso. Isso aí. Eu sofri isso lá. Isso. Já sofri isso lá. Exatamente. Sabe, você é branca. Isso aí, acabou. Falei, minha filha, meu avô é mulata, meu avô é italiano, meu outro avô é sírio, eu sou vira-lata. Somos brasileiros. Não, que o cara ficou louco. Não, porque o que você acha aí da raça ariana? Eu falei, meu amor, um lixo. Se você jogar um animal com, né, de raça, ele morre. Se você me jogar ali, eu vou trazer uma fêmea, vou trazer comida, vou trazer bebida. Dançar na lama. Vou dançar na lama. Pô, vira-lata, ele tem o DNA que é misturado de sobrevivência. Exato. Né? E as pessoas querem... Tanto que o Hitler era austríaco, porra. Nem alemão ele era. Exato. Entendeu? Ele veio com esse papo a raça ariana. Falou, pô... Pior que ele vai ter que estudar, né, o Hitler. Ali é completa... E aí você vê... Tem um livro, Andréa, e eu estou falando desses pensamentos, tanto nazismo, esse feminismo, esses movimentos que estão sendo distorcidos. Sim. A Hannah Arendt, ela tem um livro chamado A Banalidade do Mal. Porque todo mundo fala do nazismo e fala do Hitler. Ei, espera aí.